Você já se perguntou o que torna um povo escolhido por Deus? O que torna a terra de Israel não apenas uma região geográfica, mas um símbolo do plano divino para o mundo? Hoje, vamos explorar os mistérios da Terra Prometida e como Deus revelou promessas eternas para um povo que, mesmo após séculos de perseguição, continua firme até hoje. Como um povo pequeno, que começou com um simples patriarca, se tornou o centro do plano de Deus para a salvação da humanidade. Israel não é apenas uma nação do passado, mas é uma nação que carrega promessas que ainda têm um impacto profundo no futuro da humanidade. E ao longo dessa jornada, vamos descobrir que a posse dessa terra não seria garantida apenas pela força, mas sim pela fidelidade e obediência a Deus. A história de Israel é uma poderosa lição de como o povo foi constantemente desafiado a permanecer fiel, mesmo quando as dificuldades pareciam insuperáveis. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber mais vídeos sobre mistérios bíblicos, promessas divinas e as profecias que ainda estão por se cumprir. Vamos juntos explorar as profundezas da história de Israel e entender o plano de Deus para o mundo. Tudo começa com Abraão, um homem comum, mas com uma fé extraordinária. Deus fez uma promessa a Abraão. Seu descendente se tornaria uma grande nação, uma nação abençoada por ele. Deus escolheu a terra de Israel, não por ser uma terra rica ou poderosa, mas por ser o ponto estratégico onde ele revelaria seu plano divino para o mundo. E ao longo dos séculos, essa pequena terra seria palco de grandes milagres, guerras espirituais e restaurações, mostrando o papel único de Israel no cumprimento das promessas de Deus. Mas para Abraão, a promessa era apenas uma visão distante. Ele não sabia quando ou como isso aconteceria, mas ele teve que confiar em Deus, mesmo sem ver o cumprimento imediato dessa promessa. Em Gênesis 12, 1-3, Deus disse a Abraão: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei." Mas por que Canaã, a terra prometida, se tornaria o centro do plano divino? E por que um povo tão pequeno foi escolhido para carregar essa promessa? A Terra Prometida não era apenas um lugar geográfico. Era um símbolo do pacto entre Deus e seu povo. Um lugar onde Israel seria moldado para ser o povo escolhido para cumprir o plano de Deus para a salvação do mundo. Após a morte de Abraão, seus descendentes se multiplicaram, mas não imediatamente tomaram posse da Terra Prometida. Em vez disso, foram escravizados no Egito por mais de 400 anos. Eles viviam em sofrimento e opressão, e Deus os observava. O futuro da promessa divina parecia distante, mas Deus nunca abandonou o seu povo. Foi quando o povo clamou por libertação que Deus levantou Moisés, um homem comum, para realizar o impossível. Moisés desafiou o poder de Faraó e, com a ajuda divina, conduziu o povo de Israel através do Mar Vermelho de volta à liberdade. O que parecia o fim de uma história cheia de sofrimento e opressão, Deus transformou em um novo começo. A travessia do Mar Vermelho foi apenas o começo de uma jornada cheia de desafios. Após a libertação, Israel teve que enfrentar o povo de Canaã para conquistar a terra prometida. Mas a verdadeira vitória não seria conquistada pela força, mas pela fé. Com Josué liderando, as muralhas de Jericó, consideradas impenetráveis, caíram com o simples som das trombetas. Deus estava mostrando ao povo de Israel que, sem fé em suas promessas, nenhuma batalha seria vencida. A Terra Prometida não era apenas um lugar físico, mas o símbolo da vitória divina. O que parecia ser uma batalha física de grande escala era, na verdade, uma batalha espiritual. O povo teve que confiar não apenas nas suas forças, mas em obedecer aos planos divinos. Após a conquista de Canaã, Israel teve que se unificar, e Deus levantou reis. O primeiro foi Saul, seguido por Davi, o grande rei, e Salomão, o construtor do templo. A vitória de Jericó,
onde as muralhas caíram com um simples som de trombetas, é o exemplo perfeito de como a fé e a obediência a Deus garantiram a vitória. Davi, o simples pastor, foi escolhido por Deus para governar Israel. Sob sua liderança, Israel se tornou um grande reino, mas a fidelidade do povo seria novamente colocada à prova. Salomão, filho de Davi, construiu o Templo de Jerusalém, mas a falha do povo em manter sua fidelidade a Deus levou à divisão do reino, e Israel foi marcado por divisões internas. Após as sucessivas infidelidades, o reino de Israel se dividiu e foi destruído. A promessa de restauração parecia distante, mas a palavra de Deus nunca falhou. Deus usou os profetas para anunciar a restauração futura e a vinda do Messias, que restauraria não apenas Israel, mas todo o mundo. Mesmo na adversidade, a promessa de restauração e de um Messias ainda se mantinha viva. Israel seria restaurado, mas o cumprimento final da promessa estava ainda por vir. O Messias prometido seria Jesus Cristo, nascido em Israel, e através dele a salvação para o mundo seria oferecida. Ele viria para cumprir a promessa de restauração, mas de uma maneira que muitos não entenderiam. A vida de Jesus é o cumprimento das promessas messiânicas. E mesmo que Israel tenha sofrido e sido disperso, a restauração do povo escolhido e a volta de Cristo são fundamentais para o plano de Deus para a salvação da humanidade. Israel não é apenas uma nação do passado. Seu papel no cumprimento do plano de Deus para a humanidade ainda está vivo. O retorno do povo de Israel à sua terra no século XX é um sinal de que as profecias estão se cumprindo. Mas o que Deus ainda tem reservado para Israel nos últimos tempos? O papel de Israel nos últimos tempos será vital na volta de Cristo e na restauração de todas as coisas. A segunda vinda de Cristo será marcada por grande poder e glória, e Israel será o centro desse evento monumental. A história de Israel não é apenas a história de um povo, mas é um reflexo do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Deus escolheu a terra de Israel, não por ser uma terra rica ou poderosa, mas por ser o ponto estratégico onde ele revelaria seu plano divino para o mundo. E ao longo dos séculos, essa pequena terra seria palco de grandes milagres, guerras espirituais e restaurações, mostrando o papel único de Israel no cumprimento das promessas de Deus. E agora, mais do que nunca, Israel nos chama a refletir sobre o que está por vir. O que isso significa para você, para a sua vida e para a eternidade. É uma lição eterna de como a obediência a Deus é o caminho para a prosperidade espiritual e as bênçãos divinas. Assim como Deus cumpriu suas promessas a Israel, ele também cumpre suas promessas para todos os que o seguem com fidelidade. Obedecer a sua palavra nos permite viver em sua promessa e nos preparar para o retorno de Cristo. Se você se interessou pela história de Israel e quer saber mais sobre as profecias de Israel e os mistérios bíblicos que impactam o nosso futuro, escreva nos comentários mais histórias de Israel, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos explorar mais segredos da Bíblia e descobrir o plano divino de Deus para o mundo e para a humanidade. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.